E pior do que isso, quando você aprende sobre a Revolução Industrial na escolinha da tia Maricota, ela vai dizer que os trabalhadores melhoraram depois de condição, ganharam algumas regalias, salários, férias, condições de trabalho, graças ao Deus Estado. E nós vamos ver que ao longo da história foi exatamente o contrário. O Estado atrapalhou a vida dos trabalhadores durante o processo de Revolução Industrial, que não foi um processo imediato. Foi um processo paulatino, esse capital tem que ser acumulado, reinvestido. Por isso que ele demorou tanto tempo, porque ele requereu uma série de inovações gerenciais, institucionais, filosóficas, materiais, até que finalmente engatasse essa segunda, terceira marcha. E as pessoas acham que tem que ser imediato. Então, sim, durante muito tempo as condições de trabalho foram, comparadas a hoje, muito precárias. Mas a regulação do Estado só piorou isso. Por exemplo, havia uma regulação estatal que dizia que os galpões industriais não podiam ter muitas janelas, não sei porquê. E aí o ambiente ficou escuro, mofado, com ar viciado por causa de uma regulação estatal, não por causa da ganância do capitalista. Essa revolução industrial foi um processo espontâneo, natural, resultante da natureza humana, da pulsão por empreender. Mas é uma pulsão regulada pela razão, porque, diferente do governo, o empresário precisa saber o que ele está fazendo. Se no âmbito do governo, principalmente governos democráticos modernos, cada demagogo tem todo o incentivo para tirar todos os recursos da sociedade e investir numa demagogia bem visível, o empresário não. Ele precisa calcular exatamente o que ele vai fazer com o capital, porque existem custos de oportunidades. Então, ao longo da história, muita gente tentou inovar e deu errado, porque é da natureza da inovação que haja riscos. Até que alguns empreendimentos foram dando certo. E foram acumulando capital. E foram aprofundando a divisão de trabalho. E foram melhorando a tecnologia, até que finalmente isso deslanchou. Infelizmente, esses mesmos empreendedores enfrentaram a resistência contra a inovação, principalmente por parte dos reguladores, e agora enfrentam a grande injustiça histórica que nós estamos tentando desfazer nesse vídeo, com a excelente sugestão do Burguês. Mises, por exemplo, escreve sobre os obstáculos que a inovação enfrentou, que esse preconceito contra o empresário, contra as próprias máquinas, aquela falácia ludita de que ela geraria desemprego, isso foi sendo vencido pela prova concreta de que essas máquinas melhoravam sim a vida dos trabalhadores. E é justamente por isso que, no final, as autoridades que antes regulavam essa atividade empresarial acabaram ficando um pouco mais lenientes, justamente porque o capitalismo industrial resolveu muitas das mazelas sociais, aliviando a pressão que se fazia em cima das próprias autoridades. O capitalismo industrial, escreve Ludwig von Mises, esvaziou casas de asilo, casas de correção e massas mendicantes inteiras que estavam espalhadas pelas ruas, foram finalmente empregadas nas fábricas Reverbero Brasil. R$5, obrigado. Mas, Cogos, e as condições péssimas de trabalho? Elas eram aceitas voluntariamente, porque as condições de um desempregado que passava fome, que tinha vermes pelo corpo porque ele não tinha dinheiro nem para os bens de consumo mais básicos, essas pessoas preferiram as condições de trabalho precárias das primeiras fábricas do que morrer de fome. A ser vítima de vermes, de peste, de virar andarilhos esfomeados. E sim, essas condições eram precárias, mas elas poderiam ser menos precárias se não fosse o atentado à propriedade privada que muito bem foi lembrado ali.